E agora coloque a mão no seu coração, vamos juntos pedir ao Espírito Santo para revelar da sua palavra. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de nós estarmos juntos, como a palavra diz, congregarmos, e ao congregarmos, encorajarmos uns aos outros, até quanto o dia se aproxima. É tão importante estarmos na casa do Senhor, e ao estar aqui, Senhor, nós te pedimos nessa noite, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Pai, é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Senhor Deus, enquanto estamos, Senhor, aqui, nós pedimos ao Senhor agora, o nosso coração seja uma boa terra. O nosso coração, Senhor Deus, esteja atento ao que o Teu Espírito está dizendo, aos comandos, aos desafios, ao clamor, Senhor, do Teu coração. Visita cada família aqui, visita, Senhor Deus, cada vida. Senhor Deus, a Tua palavra é um pão que alimenta. A Tua palavra, Senhor Deus, ela venha nos instruir, ela venha nos orientar. A Tua palavra venha nos corrigir. A Tua palavra, Senhor, venha nos desafiar. A Tua palavra, Senhor Deus, venha nos encorajar, Senhor. Eu declaro e te peço, Senhor Deus, que ao final dessa palavra, onde, Senhor, esse desafio tão prático do jejum, Senhor Deus, que será, Senhor Deus, compartilhado nessa noite, eu oro, Senhor Deus, crendo, Pai, que uma multidão, Senhor, que todos nós nos levantaremos para exercitar, Senhor Deus, aquilo que está e que a Tua palavra nos instrui. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso tema hoje, porque jejuamos, ele parte de um questionamento, inclusive um questionamento de Isaías 58, que é o capítulo principal da ministração de hoje. Mas eu gostaria de perguntar para você se em algum momento da sua vida você se pegou questionando algo que você estava realizando e não estava obtendo algum tipo de resposta ou resultado. Como por exemplo, eu estou de dieta, mas eu não estou emagrecendo ainda. Ou de repente você está estudando para uma prova, um concurso muito importante, e você diz: eu não me sinto totalmente capacitado ou preparado para essa prova. Ou você tem trabalhado arduamente em um projeto e você tem se questionado porque você não tem visto avanços significativos nesse projeto. Então, queridos, um mesmo questionamento como esses foi dirigido ao Senhor aqui em Isaías 58, com respeito à prática, com respeito aos resultados que o jejum ele provê. O seguinte questionamento foi Isaías capítulo 58, no versículo 3. Isaías 58, 3, nosso versículo tema: porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Então existe aqui um questionamento, um clamor que o profeta estava trazendo como uma voz que era ouvida pelo Senhor, um clamor que foi ouvido pelo Senhor. E como nós temos um Deus que é relacional, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que nos ouve. Esse Deus, Ele ouve esse clamor, Ele vem em direção ao teu povo para dar resposta. Deus não é um Deus que deixa que algum clamor, alguma pergunta do seu coração não seja respondida. Ele responderá. Mas antes de nós entrarmos em si, na resposta do Senhor a esse questionamento, eu queria que nós pudéssemos compreender sobre essa disciplina espiritual, sobre essa ferramenta tão poderosa, aliada à palavra e aliada à oração, chamada jejum. Diga assim comigo: jejum. Meus queridos, muitos de nós desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum, ou porque receberam um ensino distorcido, ou porque não receberam ensino nenhum, e prática nenhum, e exemplo nenhum nessa área de jejum. E eu creio que é do coração de Deus nos despertar para um tempo como esse. Já há alguns anos a nossa liderança, sempre no início do ano,
tem nos desafiado, né? Você acabou de ver aí o vídeo do pastor Eibe, te desafiando a participar desse tempo de consagração, de jejum e oração, e eu creio que esse é um tempo para despertamento, eu creio que esse é um tempo onde o Senhor está nos chamando para nós colocarmos em prática, para usarmos essa poderosa arma que se chama jejum. Eu sou cristão desde criança e eu não me lembro, pelo menos até a minha adolescência, de ser dirigido assim, desafios para jejum, mas eu me lembro que a partir ali da adolescência, e nossa igreja, né, uma igreja que sempre está estimulando a prática das disciplinas espirituais, a prática da oração, a prática da leitura da palavra e muito mais o jejum. Então, querido, sinta desafiado a entrar nesse momento, a jejuar, porque essa igreja, né, esse corpo de Cristo, realmente sabe da importância dessa disciplina espiritual. Então, queridos, o dicionário, né, antes de trazer a definição bíblica da palavra jejum, o dicionário da língua portuguesa, ele define o jejum como um estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior. É a abstinência parcial ou total de alimentos em determinado tempo. E o dicionário bíblico, através da palavra nesteu, ali, né, no original, no hebraico, que significa literalmente cobrir a boca. Coloca a mão assim sobre a sua boca, e jejuar literalmente cobrir a boca. Então a Bíblia, né, o significado dessa palavra na Bíblia é a abstenção voluntária. Diga assim comigo, voluntária. O pastor Eibe, o pastor Willy não está obrigando você a jejuar. É uma abstenção voluntária de comida e de bebida para o exercício da nossa fé. Então o jejum bíblico é caracterizado pela abstenção de alimentos. Embora seja muito importante nesse tempo de jejum você abdicar de algumas outras coisas, né? Então, por exemplo, a pessoa falar assim: pastor, eu vou jejuar de rede social, ou fazer como eu, né? Há muito tempo atrás, quando comecei a ouvir falar de propósitos e jejum, eu assistia muito a televisão, perdia muito tempo assistindo televisão, e eu falei, eu vou ficar 1 ano sem assistir televisão. E foi muito bom aquele tempo. Eu até lembro que terminou o ano com aquele tsunami na Indonésia, e eu não vi nada que aconteceu, eu fui assistir depois, no outro ano. Então foi um tempo, mas ficar sem rede social, que é muito bom, aliado ao jejum, ficar sem consumir aí, hoje a televisão não é muito assim, está muito em alta, é mais as plataformas digitais, ficar sem seriados, essas coisas, vão ser muito bons, são propósitos muito bons, porque jejum é apenas a retirada de comida e de bebida. Diga assim comigo, comida e bebida. Então, aliado a isso, você pode também, eu pretendo nesses próximos 21 dias, me desintoxicar um pouquinho de rede social. Então, além disso, nós precisamos entender a diferença entre fome e jejum. Então, fome, o que é a fome? Fome é quando você não come porque não tem nada para comer. Já jejum é quando tem algo para comer e você deixa voluntariamente de comer, né? Você decide não fazê-lo. Muitas pessoas apresentam a certa desculpinha, a certa historinha para não jejuar. Elas dizem assim: pastor, mas nós vamos passar fome, a barriga vai doer. Querido, justamente é isso mesmo. Jejum é passar fome, tem que mortificar, a nossa carne realmente precisa ser crucificada, e esse é um bom momento, uma boa oportunidade para que você busque a Deus de forma mais intensa, e a sua carne, que quer liderar tanto a sua vida, ela seja mortificada por essa disciplina espiritual. Nas perguntas do você sabia, diga assim comigo, você sabia? Você sabia que não tem na Bíblia nenhuma ordem para jejuar? Como por exemplo, ide fazer discípulos, que é uma ordem. Josué 1,9 que fala, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, uma ordem. Não existe uma ordem, um imperativo para jejuar.
Então, pastor, por que jejuar? Por que jejuamos se a Bíblia não nos ordena, como uma ordem enfática a jejuar? Queridos, não é porque não existe uma ordem, não vamos colocar em prática essa disciplina espiritual, porque os grandes homens e mulheres de Deus, inclusive o nosso Senhor, o nosso Salvador, exercitou muito a prática do jejum como um estilo de vida. O próprio Jesus disse: quando vocês jejuarem. Então, apesar de não ter nenhum mandamento, nenhuma ordem, mas Jesus ele diz quando jejuarem. Ele diz que os discípulos jejuariam, e ainda ele dá e apresenta ainda uma cartilha, umas sugestões de como se posicionar, das motivações corretas do nosso coração. Acompanhe comigo a leitura aqui de Mateus capítulo 6, no versículo 16 ao 18. O próprio Jesus dizendo que eu e você, ele espera que eu e você exercitemos essa prática espiritual. Quando jejuarem, diga assim comigo, quando jejuarem. O próprio Senhor dizendo acerca de mim, de você, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que o vê em secreto, e o seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. Então, embora Jesus não tenha nos mandado jejuar como uma ordem, as palavras de Jesus demonstram que Ele espera que eu e você possamos colocar essa disciplina espiritual como uma prática. Como eu disse, Ele não somente diz que jejuaríamos, mas Ele também fala sobre as motivações corretas. E além das motivações corretas, Ele diz que haverá uma recompensa. Ele diz: o Pai que vê em secreto o recompensará. Então olha que incrível, ele está falando, eles vão jejuar da forma correta, e ao jejuarem, eles ainda vão receber do Pai bênçãos. Ou seja, o jejum, ele produz resultados se ele for feito da forma correta, se ele for exercitado de uma forma bíblica, como nós vamos falar aqui hoje. Então nós temos tantos modelos, o próprio Jesus foi um modelo. Então antes de Jesus, nós tivemos o modelo de Josafá, nós tivemos o modelo de Ana, mãe de Samuel, nós temos o modelo de Daniel e tantos outros profetas e homens de Deus. O próprio Davi diz lá no Salmo, quanto ele jejuava para que o seu coração, a sua alma fosse revigorada pelo Senhor. E aqui no Novo Testamento também foi um padrão para, como Jesus como modelo, e a partir de Jesus a igreja primitiva continuou exercitando esse hábito espiritual. Então lá em Atos fala que os apóstolos, eles para tomar decisões, eles continuaram ouvindo a voz de Deus para tomar essas decisões, e isso veio se arrastando de séculos em séculos, como os pais da fé, os heróis da fé, e esse exemplo chegou até nós. Amém ou não amém? Então o jejum, querido, ele deve ser parte da minha vida e da sua vida como prática de fé. E se ele for praticado de uma forma equilibrada, dentro dos ensinos bíblicos, ele vai produzir resultado no seu coração. Então uma coisa importante na prática do jejum aqui, que não é apenas ficar sem comer, porque ficar sem comer é outra palavra. E não é na igreja que você ouve, é lá com o seu, qual é aquele profissional da alimentação? O seu nutricionista. É ele que vai falar de uma dieta que você precisa, porque dieta é o que você faz para ficar com fome, para perder peso, mas jejum não. Jejum você fica sem comer para dedicar tempo na palavra, dedicar tempo na oração, dedicar tempo na adoração e voltar a olhar para dentro do seu coração. Então, ao jejuar, nós precisamos ter uma ciência, ele deve ser com propósito. Diga assim comigo, propósito. Então, você vai entrar nesse período de 21 dias, qual é o nosso propósito, o nosso tema desse ano? Senhor, nós queremos ser despertados de uma forma sobrenatural.
Você pode colocar esse propósito: Senhor, a minha família, os meus filhos serão despertados de forma sobrenatural. Nós vamos vivenciar milagres. Eu vou vivenciar milagres. Eu creio. Eu já vejo essa resposta. Eu já vejo o Pai ouvindo. Eu já vejo do céu, da terra, derramando vida. Então precisa ter um propósito. Então jejum não é como você entrar em um túnel escuro sem saber de onde vem e para onde vai esse túnel. Não. O jejum que exercitamos, ele precisa ter um propósito claro e um propósito definido. Nesse ano, como igreja, então, além de você orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, nós como igreja estaremos jejuando pelos casas de paz, nós estaremos jejuando pelos encontros com Deus, estaremos jejuando por milagres, estaremos jejuando para que pessoas que têm quadros de enfermidade tão, às vezes até desenganados pela medicina, para serem curados. Quem concorda comigo, diga um glória a Deus. Nós vamos orar e realmente eu creio que nós precisamos fazer também a nossa parte. Então o tema dessa noite: por que jejuamos? E eu queria compartilhar dois propósitos, dois desses propósitos, dois benefícios que nós temos ao exercitar essa disciplina espiritual. Estou começando nesse domingo a primeira parte dessa mensagem, e no próximo domingo continuo a segunda parte dessa mensagem. Inclusive nesses 21 dias nós vamos ter aqui na frente um momento de clamor, um momento de liberação de milagres, um momento de oração com imposição de mãos. Então eu creio, em nome de Jesus, você vai receber o seu milagre, porque você vai entrar de cabeça nesse jejum, amém? Em primeiro lugar, o primeiro benefício para nós estarmos com Deus e com a sua palavra. E eu creio que esse é o melhor benefício, esse é o principal benefício. Poderíamos só terminar o culto aqui só dizendo para você que quando você jejua, você vai estar concentrado no Senhor, você vai estar concentrado em Deus e na sua palavra. Deuteronômio 5:31, a Bíblia diz sobre Moisés também. Moisés também colocou em prática uma vida jejuada. Fala assim comigo: uma vida jejuada. Uma vida jejuada é esse hábito, de semana após semana você decidir colocar em ação também. Moisés, ele disse, Deus chamou Moisés e falou: você ficará aqui comigo, e anunciarei a você toda a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Então uma das principais motivações para que eu e você, nós possamos colocar essa disciplina espiritual, jejum em prática, é para nós termos tempo a sós com Deus, é para nós termos tempo de dedicação na palavra de Deus. Eu vejo aqui Deus chamando Moisés para estar com ele, Deus chamando: meu filho, suba, venha à minha presença, feche a porta do seu quarto, venha ter intimidade, venha ter comunhão comigo. Moisés não sabia que ele passaria 40 dias em jejum e oração naquele monte. Inclusive ele não passou só um período de 40 dias, ele passou 2 períodos de 40 dias, 80 dias na presença do Senhor. E naquele período onde Moisés esteve ali face a face com Deus, Moisés foi alimentado pelo Senhor, foi alimentado pela sua palavra. Então esse chamado fica aqui comigo. Ouça esse chamado agora no seu coração, Deus te chamando: eu quero você comigo, eu quero você pertinho do meu coração, eu quero você com a minha palavra, eu quero você conectado com aquilo que eu estou fazendo na face da terra. Queridos, e como eu disse, essa é a principal motivação para que eu e você possamos exercitar o jejum. Essa é a principal motivação. Tem benefício? Tem benefício ou não? Diversos. Nós vamos terminar a palavra hoje falando das promessas de quem jejua de forma que agrada ao Senhor. Mas esse, queridos, de estar com Deus é nossa principal motivação, para que você mergulhe mais profundo na presença de Deus. Olha só, lá em Deuteronômio, capítulo 9, no versículo 9 e 10, Moisés descrevendo como foi esse encontro lá com Deus. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão
e nem bebi água. Olha só o jejum sobrenatural, né? Para 40 dias sem comer pão e sem beber água, já é um tipo de jejum sobrenatural. E o Senhor me deu as tábuas da lei das tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo, no dia da assembleia. Então, além de ouvir o Senhor, fica aqui comigo, meu filho, suba para ouvir meu coração. Moisés também, ele ouviu com exclusividade a base da fé cristã, que são os 10 mandamentos. Então, o que Moisés ouviu primeiro ao estar ali com o Senhor? E eu creio, querido, quando você separa tempo para estar com o Senhor, você ouvirá segredos. A Bíblia diz, né, que o Senhor, Ele conta os seus segredos aos seus amados, aos quais Ele lhes dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, Ele tem os seus segredos, embora toda a palavra já esteja revelada, sim ou não? Embora toda a palavra já está aqui escrita. Então, queridos, embora a palavra já esteja escrita, uma coisa é você ter o conhecimento, uma coisa é você ler, importantíssimo a leitura da palavra, começa por aí. Uma coisa é você ler, outra coisa é essa palavra descer para o seu coração. E ao descer para o seu coração, ela ser transformada em práticas diárias, em ações, em palavras, em atitudes para com o mundo ao nosso redor. Então eu creio, querido, que nesses momentos onde você separa para estar a sós com Deus e a sua palavra, você ouve do Senhor, você ouve das suas promessas e você é alimentado. E se você quer ser bênção na vida do mundo ao seu redor, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus amigos, queridos, você precisa ser cada vez mais cheio dessas promessas, cheio dessas palavras, se encher dessas instruções que vêm da boca do Senhor, da palavra de Deus. Amém ou não amém? Queria compartilhar a frase do Mahesh Chavda. Eu estou lendo, né, antes desse período de jejum para preparar, né, para ouvir testemunhos sobrenaturais, encorajar o meu coração para um tempo como esse. Inclusive, eu recomendo você a ler esse livro, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, desse autor Mahesh Chavda. E ele diz, olha, não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com Deus, nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. E quando falamos aqui sobre esse poder de conexão e de limpeza do nosso coração, a Bíblia diz que Jesus, ele foi levado ao deserto para um tempo de jejum. E nesse tempo de jejum, Jesus foi tentado. E as tentações que Jesus passou ali no deserto são tentações que eu e você passamos todos os dias. Então, Lucas capítulo 4, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E eu oro, querido, para que você seja levado pelo Espírito ao deserto, porque deserto é lugar de transformação. Tempos de jejuns podem ser tempos de deserto. Então, o próprio Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Os especialistas, eles dizem, até o Luciano Subirá, tão especialista, né, nessa área aqui de jejum, ele diz que o estereótipo das pessoas naquela época talvez era um estereótipo mais fit, assim, né, porque eles não tinham bicicleta, carro, essas coisas, né, essas comodidades que nós temos hoje. Então eles deslocavam muito, caminhavam muito. Então a tendência é que o próprio Jesus já tivesse, né, um estereótipo mais magro, assim. Ou seja, então Jesus vai para um jejum de 40 dias, sem comida, sem água. Imagina como ele está lá para o 30º dia, né, realmente muito já exausto, né, muito já sem as energias do corpo. E é nesse momento ali ao final daqueles 40 dias, onde Jesus, ele é tentado por Satanás. Então as 3 áreas, que são 3 apetites que eu e você, nós gostamos também, e que Satanás, ele nos tenta, foram as 3 áreas onde Jesus também foi tentado. Jesus foi tentado por Satanás com comida,
Mostra, fala aí para o seu Deus trazer pães, anjos que te sirvam. Ele foi tentado com poder, né? Olha, se você prostrar e me adorar, eu te darei autoridade, eu te darei domínio sobre os reinos dessa terra. E Satanás provou Jesus também, tentou Jesus para que Jesus provasse a palavra de Deus, para que Jesus pedisse anjos, ele pulasse de lá e que os anjos o sustentassem, usando a palavra de uma forma distorcida. E a Bíblia diz, porque Jesus estava tão fortalecido em Deus, com seu Pai, na comunhão com seu Pai, que ele resistiu às tentações de Satanás. Ele resistiu à tentação de Satanás, não declarando um tá amarrado, mas ele resistiu às tentações de Satanás, dizendo está escrito, declarando a palavra de Deus, declarando as promessas de Deus, e Satanás foi de pouco a pouco sendo derrotado. E eu creio que eu e você também, ao estarmos tão cheios, por isso que jejum é tempo de se encher de Deus, de encher da palavra, de deixar Deus limpar o nosso coração, para que da sua boca também, quando essas tentações na área da comida, que inclusive, queridos, tempo de jejum não é tempo de sentar na mesa para ficar falando sobre comida, viu? Que é a nossa tentação, ficar falando sobre a pizza do Cláudio, ficar falando sobre os vídeos do Pedro, né? Ficar falando sobre comida, vamos evitar, né? Vamos falar sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra, porque realmente essas áreas, comida, poder, né? O ser humano gosta de poder, gosta de aparecer, gosta de dominar, e também essas enganos que Satanás sempre vem para distorcer. Será que é assim mesmo? Será que jejuar é assim mesmo, como o pastor está falando? Que exagero é esse? Nós não precisamos jejuar nada, né? Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Fez sim, mas também existe a nossa parte, existe a parte da santificação, existe a parte, né, da nossa consagração na presença de Deus. Então fique muito atento a essas áreas em que Satanás ele pode nos tentar. Então, queridos, a nossa carne, os prazeres desse mundo é que nós vamos renunciar, que nós precisamos renunciar a cada dia, a nossa carne ser crucificada em tempos de jejum. Então nós só vamos conseguir, queridos, vitória contra o pecado quando nossas vidas estiverem aí nesse fluxo de buscando a presença, buscando a palavra, nos santificando, nos consagrando, buscando a face do Senhor. Então Jesus, queridos, ele era muito consciente aqui da sua identidade. Como eu disse, ele estava cheio da palavra, ele estava cheio da presença, ele respondeu a cada uma dessas tentações com a própria palavra de Deus. E é uma outra coisa que acontece comigo e com você quando jejuamos: autoridade contra as tentações, e resistir às tentações, autoridade contra as trevas. Jesus realmente diz para Satanás: saia Satanás, né? Em meu nome, né? Saia Satanás em nome do Pai. E realmente Jesus vence aquele período de tentação. Então, queridos, nesses tempos de jejum servem para que os nossos olhos se abram para realidades espirituais. Então, nosso primeiro propósito para jejuar, e é a principal motivação, qual é? Estar com Deus, estar com a sua palavra. Feche os seus olhos nessa hora. Eu digo para você o que o Senhor está te chamando: meu filho, minha filha, fique comigo. Eu quero ter tempo com você, eu quero ter tempo com o seu coração. Então, em primeiro lugar, para nós estarmos com Deus e com a sua palavra, pode abrir os seus olhos. O segundo lugar, Deus, em tempo de jejum, Ele quer gerar quebrantamento no nosso coração. Diga assim comigo: quebrantamento. Sabe o que é o quebrantamento? O quebrantamento é o quebrar, é o despedaçar do nosso eu. Eu trouxe aqui uma semente. Essa sementinha aqui parece uma pedra, mas é uma semente de pitanga. É uma semente de pitanga. Lá na chácara a gente tem algumas pitangueiras lá. Essa semente, se ela ficar na minha mão, longe da terra, ela jamais vai dar vida. Ela talvez fique milhares de anos assim, nesse estado, se ela não cair na terra. Mas existe um poder, né? A terra representa a presença, representa a palavra. Se essa semente, ela cai na terra, ela vai passar por o processo de ser quebrada, de ser quebrantada.
E é tão lindo que de dentro disso daqui, e querido, dentro de mim e de você, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador, você recebe da essência do Senhor dentro do seu coração. Você já tem os frutos do Espírito, você já tem amor, você já é amor. Diga assim comigo: eu sou amor. Você já é domínio próprio, você já é paz. Ah, pastor, o senhor não mora lá em casa para saber se eu realmente sou paz lá na minha casa. Queridos, eu quero dizer para você, você não deve ficar para sempre no estado de semente. Você, a sua vida, você deve permitir, através do quebrantamento e através da própria palavra de Deus, que a sua vida, ela caia na terra, ela morra. Por isso que tempos de jejum são tempos de quebrantamento do nosso eu. Queridos, enquanto o nosso eu ficar nesse estado aqui, nós só vamos perder. Por isso que nós precisamos permitir, eu gosto muito dessa ilustração da semente, nós precisamos permitir esse processo de transformação no nosso coração. E esse processo de transformação, ele acontece, um dos meios de graça é através do jejum, através daquilo que o jejum faz, que é trazer quebrantamento no nosso coração. Agora vamos voltar para Isaías 58, nosso texto principal. E aqui em Isaías 58, o jejum não é visto como algo ritual. Não é o ritual de vir na igreja todos os domingos, é o ritual de fazer sem saber o que está fazendo. Olha só o coração de Deus, revelado aqui em Isaías 58. Mais uma vez o versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não viste, porque humilhamos e não reparaste. Queridos, por que eles estavam se esforçando tanto, cumprindo aquele ritual? E por que eles estavam perguntando: Deus, nós estamos nos humilhando, nós estamos jejuando, o Senhor não está reparando, o Senhor não está vendo? Queridos, sabe por quê? Porque a motivação do coração deles não estava correto, porque não era o que produzia o jejum deles, não era o que agradava o coração do Senhor. Por isso Deus responde, aí sim aqui vai entrar a resposta do Senhor. Vocês querem saber o porquê que o jejum de vocês não produz resultado? Eu vou dizer para vocês. Então o Senhor, Ele continua dizendo agora no versículo 58, 3 e 4, Ele diz: olha, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Meu Deus, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Esse texto diz aqui, ele é separado em duas partes: o jejum que o Senhor se agrada e o jejum que o Senhor não se agrada. Essa é a parte aqui do jejum que o Senhor não se agrada. Ele era feito por fazer, ele era feito apenas como um ritual. Eles estavam, ao jejuar, exercitando práticas e princípios totalmente contrários à palavra de Deus. Era por isso que eles estavam jejuando e não havia resultado, não havia resposta alguma. E Deus continua dizendo no versículo 5: será que o jejum que eu escolhi, será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então, queridos, o jejum, ele não é essa prática ritual, como eu disse, sem oração, sem busca da palavra, é dieta. Sabe por quê? Deus, Ele diz: uma coisa tem que acontecer no coração de vocês, o coração de vocês precisa ser quebrantado, vocês precisam pedir ao Espírito Santo que Ele molde o coração, o ego de vocês, as motivações de vocês precisam ser confrontadas. Então o próprio Deus, Ele diz: olha só, o jejum que é agradável a mim, ele deve produzir as seguintes coisas, versículos 6 e 7, ele diz: olha, o jejum que eu desejo não é este, é soltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, é pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é partilhar a sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Então o jejum que agrada a Deus, ele também separa em dois momentos.
Ele separa o mesmo momento que Isaías, naquela mensagem que eu falei do despertamento, aconteceu. Ali em Isaías, Deus, ele vendo a santidade do Senhor, ele vendo o quão Deus é santo e a glória de Deus que enche toda a terra, Isaías olha para dentro de si, ele vê a sua condição carnal, ele diz: ai de mim, porque eu sou o pecador. Primeiro ele olha para dentro de si. Em segundo lugar, Deus faz uma resposta para ele: agora que você está purificado, perdoado, transformado, agora eu te pergunto, quem é que vai falar para os outros? Quem é que vai mostrar a minha verdade? Quem vai mostrar o meu amor para o mundo? Então, queridos, o jejum que Deus trabalha no nosso coração, primeiro no nosso quebrantamento, em segundo lugar, aquilo que eu faço com as verdades, a revelação que eu recebo de Deus para com o meu próximo. Então esse texto ele está falando aqui em primeiro lugar de questões do coração e em segundo lugar com o que eu faço com respeito ao meu próximo. E aqui, continuando o texto lá em Isaías 59, no versículo 2, Deus continua dizendo sobre o pecado. Ele continua dizendo o que separa a nossa vida de Deus. E ele diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Senhor, por que o Senhor não está nos ouvindo? Estamos nos dedicando tão religiosamente, estamos rasgando as nossas vestes, estamos ficando com cara molenga dizendo que está de jejum, estamos colocando cinza na nossa cabeça, mostrando para o mundo que nós estamos fazendo essa prática, mas nada está acontecendo. E o Senhor disse para ele: sabe por que nada está acontecendo? Porque eu estou denunciando a condição de pecado do coração de vocês, porque as suas maldades estão me separando de vocês. E eu acho esse texto tão forte, tão impactante, que ele diz que os nossos pecados fazem com que o rosto de Deus, ele se vire da nossa direção, que os ouvidos do Senhor se fechem para não ouvir o nosso clamor. Quando nós batemos no nosso peito e dizemos: não estamos errados, não vamos mudar, não precisamos e não sentimos a necessidade de mudança. Olha só o que Deus diz: eu viro o meu rosto de vocês, eu viro os meus ouvidos, porque os seus pecados estão me separando da minha presença. Então Deus condena essas práticas do coração, Deus condena essas práticas exteriores. Diante das pessoas, eu coloco lá na minha rede social: jejue comigo, estou 21 dias de jejum. Mas queridos, Deus não quer aparência externa, Deus não quer alarde, Deus não quer que você esteja tocando o símbolo, tocando bateria e dizendo: jejue comigo. Deus quer intimidade, Deus quer lugar secreto, Deus quer que você não rasgue as suas vestes. Olha o que o texto de Joel diz, Joel 2,13, ele fala o seguinte: rasguem o coração de vocês e não as suas vestes. Era um sinal exterior naquela época, rasgar as vestes. Mas o que Deus quer de mim e você hoje é isso: rasga o seu coração. Voltem-se para o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é muito paciente, Ele é cheio de amor, Ele se arrepende e Ele não envia desgraça. Nós encontramos Jesus no nosso jejum, nós encontramos aquilo que Jesus fez na cruz, ao derramar o seu sangue por mim e por você. Ao jejuar nós encontramos a obra de Cristo, que perdoa, que transforma, que traz vida. Esses tempos são importantes para não nos esquecermos, refletirmos sobre a obra de Cristo, sobre a obra do nosso Senhor. Então Deus está dizendo: eu não quero que vocês façam esses sacrifícios exteriores só por fazer, eu quero que você seja misericordioso, eu quero que você olhe para o seu próximo não com dedo, julgando, condenando, eu quero que você estenda as suas mãos, que você abrace o seu próximo, eu quero que você ame aquela pessoa que tem uma posição política diferente da sua, e você olhe aquela pessoa com empatia, com graça, com misericórdia, ore e jejue pela transformação dela. Amém ou não amém? É isso que eu quero. Eu não quero um sinal exterior, eu quero um sinal interior.
eu quero transparência. Eu quero que você, querido, tenha coragem de abrir o seu coração. Um dia eu fiz um enfrentamento na minha vida. Um dia eu tive coragem de mostrar a sujeira debaixo do tapete que estava governando a minha vida, as maldades, a injustiça, o jugo que estava prendendo o meu coração. Um dia eu tive coragem de ir para uma pessoa dizer: eu sou essa pessoa, eu sou hipócrita, eu sou imoral, eu sou impuro. Eu tive coragem. E eu quero desafiar você em 2025, para que você viva um despertar sobrenatural na sua vida. Tenha coragem de romper com o jugo das trevas da sua vida. Amém ou não amém? Eu não quero que vocês rasguem as suas vestes para que todos vejam. Eu quero que você tenha uma conversão verdadeira. Eu quero que você renuncie. A Bíblia diz: tudo que você tem, seus recursos, seu tempo, para beneficiar os outros, para satisfazer o anseio do aflito. Será que Deus pode contar com você? Um pregador chamado Frank Laubach, ele disse: ó Deus, perdoa-nos por olhar para o mundo com os olhos enxutos. Como assim, pastor? Eu vejo o mundo lá fora, como me conformando com as realidades. O mundo se perde lá fora, as pessoas estão presas lá fora, as pessoas estão longe, distantes de Deus, e eu vejo o mundo sem derramar uma lágrima nos olhos, falar: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Que seja assim eu e você olharmos para o mundo com compaixão e com misericórdia. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor, beber uma água. Queridos, Deus nos desafia para esses tempos. E eu creio que o tempo de jejum é um tempo de alinhamento. Quantos homens aqui, mulheres, levam o seu carro para fazer alinhamento? Levanta a mão. Todos, né? Tem que fazer. Porque se você não fizer, não alinhar os ângulos das rodas, alinhar o carro, o que vai acontecer nas curvas? O carro vai perder o controle, o carro vai estar desalinhado, né? Vai acontecer talvez um acidente. Eu quero dizer para vocês, Isaías 40 fala, para nós prepararmos um caminho para o Senhor. Ele diz: os montes serão aplainados, os vales serão levantados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor vai ser revelada. O que significa isso? Vida de pecado, né? Muitas vezes esses altos, esses baixos, fala de uma vida de pecado, de inconstâncias que nós como seres humanos temos, mas eu creio que esses tempos de jejum são tempos de alinhamento. Então leve o seu carro, o carro da sua vida, para esse tempo de alinhamento. Amém ou não amém? Salmo 51, 17, a Bíblia diz: olha os sacrifícios que agradam a Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus pode encontrar esse coração quebrantado aí? Deus pode encontrar? E eu creio, querido, que períodos de jejum fazem conosco o que eu vou te contar. Certo dia eu estava chegando aqui na igreja e duas amadas irmãs estavam ali na porta. E eu geralmente tenho o costume, nem gosto muito de ficar abraçando, né, a mulher de outras pessoas, aqueles abraços assim estranhos. Geralmente é um abraço assim de lado, um cumprimento, um sorriso. E eu geralmente também tive muitos problemas nessa área assim de cara muito feia, muito amarrada, sem sorriso, não para todo mundo. Mas naquele dia eu me lembro de cumprimentar as duas amadas irmãs ali na porta. E beleza. Vida andou. Quando foram 2 semanas depois, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Era a mensagem do marido de uma das amadas. E o marido da amada, e o que eu já achei assim muito estranho, né? Porque para resolver coisas assim, a gente tem que procurar no privado, não é assim? Tipo, procurar pessoalmente? Sim ou não? Não é tão fácil resolver pelo WhatsApp, né? Tão fácil, ninguém vai ver cara, ninguém vai ver coração, despejo lá um textão ou um áudio. Fecha parênteses, só fica a dica, tá? Resolva coisas assim não, amém? Mas o irmão mandou a mensagem, e eu já achei um absurdo, porque a Bíblia manda o irmão que veio ter com você, que pecou, né? O marido da irmã, né? Aí beleza. Olha a carne, olha o ego aqui, ó. Crucifica, Senhor, crucifica. Olha, irmão, minha esposa ficou muito chateada contigo, porque você passou do lado dela e não cumprimentou ela.
Aí eu fiquei assim, fiquei procurando. Aí eu pensei assim, eu realmente posso ter feito isso, né? Porque o meu passado me condena, né? Ai, irmãos, eu quero confessar para vocês que lá no fundo do meu coração eu quis realmente matar a irmã, mas eu aprendi, né? Jejum, não é possível ficar jejuando, né? E nada acontecer. Mas eu falei assim, irmão, me perdoe. Eu realmente posso ter passado do lado da sua esposa e não ter sorrido, cumprimentado, dado a minha mão e tudo mais. Me perdoe, vocês são muito importantes para mim. Queridos, a pergunta que eu tenho para fazer para o seu coração, depois eu conferi, viu a outra irmã, e a outra irmã confirmou, não pastor, o senhor cumprimentou a irmã, eu fiquei em paz. Mas por que eu estou querendo dizer isso para você? Quais são as áreas da sua vida que precisam de transformação e as pessoas verem mudanças, verem sinais de transformação, quando você for afrontado, porque eu vi como uma afronta isso para mim, né? Satanás vai lá, vamos afrontar, vamos ver se esse crentinho está, né, inteiro aqui. Mas a minha pergunta para você, porque olha só, se jejuando essas coisas acontecem, imagina se não exercitar isso. Se a carne não está sendo mortificada semanalmente por um jejum, imagina quando não tem isso. Então qual é o testemunho que nós estamos levando por aí? Quais são as respostas que nós estamos dando por aí? Quais são a evidência do caráter de Cristo que nós estamos manifestando por aí? Amém ou não amém? Queria deixar você com essa reflexão. Então eu mesmo, queridos, eu quero muito, talvez chegar a fazer 40 dias aí sem comida, né? Com água, né? Que é sobrenatural esse negócio sem água. Mas nós precisamos colocar esses alvos, esses desafios para nós. Então, semanalmente, pelo menos, eu tiro aí um jejum de 18 horas, sem café, sem almoçar, sem lanche, para estar concentrado no Senhor. Eu desafio você para isso. E como eu disse, o Isaías 58, depois de dar essa lapada na gente, dizendo o jejum que Deus desagrada, o jejum que o Senhor agrada, ele termina com 17 promessas. Eu contei essas 17 promessas, 17 resultados do jejum, 17 benefícios do Senhor, que você em primeiro lugar vai buscar para conhecer o Senhor. Só que como é um ciclo de bênção, você busca o Senhor e é abençoado, você busca o Senhor e é abençoado, você é abençoado e abençoa os outros, você é abençoado e abençoa o mundo ao seu redor. Então acompanhe comigo, versículo 8 e 9, ele diz, aí sim, diga assim comigo, aí sim o jejum que eu agrado. Ele diz, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, diga assim comigo, aí sim. Você clamará ao Senhor e Ele o responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Então esse texto diz, as suas orações serão respondidas, haverá luz no seu caminho, haverá promessas de cura, haverá promessas da retidão da justiça do Senhor a seu favor, haverá a proteção da glória de Deus. O versículo 11 diz, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Ele diz aqui, haverá direção permanente do Senhor. Querido, você precisa tomar uma decisão. Não tome na força do seu eu, da sua vontade, do seu querer, dos seus pensamentos. Jejue, porque a Bíblia diz que o Senhor guiará, o Senhor o guiará constantemente. Então, constantemente, como tomamos decisões o tempo todo, tenha uma vida jejuada, né? Exercite jejum. Ele diz também que nós seremos satisfeitos em todas as circunstâncias. Ele dá promessa de vigor físico, aleluia. Ele diz exuberância e refrigério e também provisão permanente. Então, queridos, terminando aqui, eu estou falando do rio, eu estou falando que o rio é maravilhoso, eu estou falando que a forma como você não vai entrar no rio, estou falando também como você deve entrar no rio. A pergunta que eu tenho para você, quem quer entrar nesse rio? Quem quer beber dessas águas? Quem quer receber, quem quer viver um sobrenatural? Então agora, você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar uma resposta.
Meu desafio para você, nesses próximos 21 dias, tire uma refeição. Nós estamos desafiando os nossos líderes para ir um pouquinho mais. Se você quiser um pouquinho mais, coma apenas uma refeição. Lógico, vai consultar o seu médico, vai ver as suas situações aí. Vamos ter esse tempo de jejum e de oração. Temos tantos alvos, tantos objetivos. E nesses 21 dias nós vamos estar tendo oração online às 6 horas da manhã. Então você vai pegar os links aí nos grupos de WhatsApp, nos nossos canais de transmissão, e você vai entrar lá no Google Meet para estar ouvindo orações e participando na sua casa, orando em concordância. Não adianta nada nós ouvirmos falar dessa prática espiritual e não tomarmos a decisão de pular no rio e ser levado por esse rio. Queria que você fechasse os seus olhos.